Olá, meus alunos do MBA, professor Proet. Vamos para um assunto muito importante hoje, que para mim é um dos assuntos mais delicados na gestão empresarial. É o momento de se falar de tomada de decisão. E nós vimos na aula passada, terminamos a aula passada falando sobre as decisões individuais e coletivas. Chegamos ao consenso de que a decisão coletiva é a melhor, exatamente por mais pessoas analisarem, diagnosticarem o problema e buscarem uma solução conjunta e de consenso. Mas nem sempre é possível isso. Às vezes a decisão tem que ser individual, do proprietário, do presidente de uma empresa. Não que ele analisou sozinho o problema e tomou a decisão. Ele usou sua equipe gerencial para análise, para diagnóstico, trouxe até ele o problema, a explicação do problema e até às vezes algumas soluções, mas a escolha final é dele, portanto é determinação dele, é responsabilidade dele, função dele. É um momento individual, muito complexo, né? Mas vamos entender um pouquinho, após retomar isso, vamos entender o processo decisório. Quando eu estou identificando o problema, coletando informações sobre o problema, que nem sempre eu tenho certezas nisso, às vezes eu tenho muitos momentos de incerteza, de desequilíbrio, de falta de informação, não tenho informações qualificadas, esse é um processo muito complicado e o mais importante no meu ponto de vista. Porque se no processo decisório, que é o momento de identificar o problema, analisar, fazer diagnóstico e buscar pelas possíveis soluções, eu falhar, a minha equipe falhar, a implantação e o pós-implantação, talvez eu não resolva totalmente o problema, talvez eu resolva parcialmente ou eu amplie e complique ainda mais o problema. Então o processo decisório é muito importante, porque é o momento que você reconhece, aceita, identifica o problema, estuda, faz o diagnóstico das causas do problema para buscar as melhores alternativas e criar um projeto, implantar e após isso passar para o processo de controle para entender se realmente eu escolhi as melhores soluções. Ok. A partir daqui, a gente começa a entender. Quando eu tenho tempo e faço decisões programadas, eu faço uma abordagem racional. Eu tenho tempo, estou acostumado com aquilo, faço aquilo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente ou uma vez por ano, aquela maior decisão. Essa abordagem é a mais tranquila, vamos dizer assim, para os gerentes e presidentes de empresas. Mas quando eu tenho algumas limitações, eu tenho uma perspectiva limitada, não tenho as informações que eu gostaria de ter, eu não consigo uma identificação melhor do problema, inclusive o tempo pode ser limitado, eu preciso tomar cuidado, porque são decisões não programadas que podem ser perigosas para a empresa. Então agora nós vamos ver alguns métodos aqui. Bom, na abordagem racional, ela é bipartida. Essa linha preta, ela mostra que tem uma fase de identificação do problema, que é o processo decisório, e uma fase de solução do problema. Então eu identifico, monitoro o problema, penso na melhor solução, na melhor decisão para aquilo, faço o diagnóstico do problema, estudo o problema junto com a minha equipe e venho para a segunda parte de implantação da solução. Qual a melhor alternativa? Está vendo? Essa parte é de implantação da alternativa escolhida. Então eu avalio a alternativa, escolho a melhor alternativa e desenvolvo as soluções alternativas para a solução do problema. Decisões programadas são cíclicas e sempre acontecem. Isso é muito bom para a empresa, muito bom para quem toma a decisão, porque o nível de segurança e assertividade são mais altos. Agora, quando eu tenho chamados trade-off, ou seja, situações de escolha conflitiva, estou decidindo em meio a conflitos. Por quais conflitos? Conflitos pessoais, eu tenho restrições, eu não tenho uma equipe do jeito que eu gostaria de ter, muito bem formada, muito bem informada, equipe de gerentes com antigos, não que sejam ruins por serem antigos, mas que se formaram há muito tempo, não buscaram mais estudos, estão ainda com pensamento na década de 70, quando eu estou aqui no século 21, né? Então, eu posso ter restrições pessoais, eu posso ter racionalidade limitada no tempo, nas informações, de recursos, de visões multifuncionais, multidimensionais, né, das pessoas. Eu posso ter uma restrição organizacional de infraestrutura da empresa,
Então, antes de buscar a melhor escolha para tomar uma decisão, eu preciso passar por cima desses obstáculos chamados trade-off. Então, decidir nessa situação de conflito é a pior coisa que existe para gestores, para presidentes de empresa. Nem toda empresa tem a capacidade financeira, né, para manter uma equipe gerencial da melhor forma possível. Isso custa muito dinheiro. Então eu preciso aprender a lidar com essas situações de conflito, com essas limitações que eu tenho, para tomar a melhor decisão. Isso é muito complexo e acontece em muitas empresas hoje em dia. Agora, nós vamos citar 4 modelos interessantes. Para quem é administrador, estudou um pouquinho da administração, deve ter estudado as funções e os princípios de Jules Henri Fayol. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar empresas, pessoas, sistemas, etc. A abordagem da ciência da administração é exatamente aquela abordagem racional, porque ela torna a empresa um sistema, uma série sistemática, uma série planejada de informações que diminuem as limitações. Então é aquilo, eu uso esse modelo, abordagem racional. Eu identifico o problema e depois vou buscar as melhores soluções. São decisões programadas, que sempre acontecem na empresa. Nós já estudamos esse agora. Agora, o método Carnegie, né, foi criado por Richard Syed, James Marsh e Herbert Simon, na Universidade Carnegie, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: melhor forma de tomar uma decisão é estudar as incertezas. Se as informações são limitadas, se os gerentes têm muitas restrições. Estudando as incertezas, eu sei o que eu posso errar e o que eu posso acertar. Eu preciso estudar os conflitos existentes e os conflitos que podem ser criados exatamente por ter gerentes, por exemplo, com muitas restrições. Eu preciso formar coalizão, eu preciso buscar trazer as pessoas para o meu lado, para compartilhar opiniões, compartilhar análises, mesmo tendo visões diferentes do mesmo problema ou dos mesmos problemas, eu preciso trazer as pessoas porque os pontos de vista diferentes podem ser complementares. Isso é muito importante numa decisão conjunta. Essa busca de tudo isso é muito importante, não é? Conduzir uma busca local simples, utilizar procedimentos estabelecidos, criar uma solução. Se eu consigo analisar a incerteza, analisar os conflitos, eu estou criando um cenário que eu tenho para tomar uma decisão. Se eu consigo trazer as pessoas para trabalhar comigo, eu estou com essa busca, isso aqui é uma busca interessante, criando um comportamento de satisfatoriedade de decisão, ou seja, de satisfação da equipe para buscar a melhor decisão. É o modelo Carnegie, é um modelo de trabalho em equipe, ele funciona exatamente com decisões conjuntas, em equipe. Agora, outro modelo interessante do Henry Mintzberg é um modelo tripartido chamado decisão incremental, porque ele vai incrementando as fases. Olha que interessante. A primeira fase é a fase de identificação, como tem todas as fases de análise de decisão de problemas, não é? Reconhecer o problema e fazer um bom diagnóstico. Se ele não criar essa fase, se ele não passar por esta fase aqui, olha, como as outras não têm uma fase intermediária, e for para a fase de decisão final, ele perde a intensidade do crivo, ou seja, uma busca criteriosa de informações e de análise de problema para se gerar um bom projeto de tomar decisão. Mas esse modelo não funciona para decisões rápidas, para ambientes turbulentos, ambientes que as coisas mudam constantemente, e não funcionam. Só que é para decisões que você tem mais tempo de análise. E ainda não está pronto, não é que o projeto já diz, olha, pode implantar a decisão para a solução do problema. Ele vai para a fase de seleção, o projeto está pronto e dá várias alternativas de solução de problema. Vai julgar a melhor alternativa de solução, vai fazer uma análise dessa avaliação, desse julgamento, vai negociar, não é, com a avaliação de escolha, com todos os envolvidos, para buscar a autorização da direção para a resolução de problema. Isso são para grandes problemas, grandes análises, ok?
Esse modelo de lata de lixo é interessante, eu não vou ler o texto, eu vou para o esquema dela, porque ele diz assim: ambientes muito tumultuados, muito turbulentos, muito dinâmicos, eu preciso ter escolha e descarte da escolha. Essa seleção, esse problema está aqui. Essa solução ajuda? Não, então descarta, joga no lixo. Por isso que chama modelo da lata de lixo. Então, buscam-se os participantes necessários por departamento, por setor, para entender o problema, ouvir as pessoas. Todo mundo entendeu, fez o diagnóstico, serve a decisão, põe em prática. Então são para decisões mais rápidas. Então todo mundo pode participar, é coordenado pela média gerência. Os problemas e as soluções entram no modelo parecido com uma lata aqui, não é? São analisados rapidamente, serve, não serve, descarta. Então são para pequenos problemas, para decisões cotidianas. Eu preciso entender quando eu preciso contingenciar um problema. É outra estrutura de tomada de decisão. E essa é uma somatória das outras. A gente vai entender o porquê. Tendo consenso, ou seja, todos entenderam o problema, a gravidade do problema, o que o problema afeta a empresa, eu preciso ver se eu tenho técnicos necessários, se eu tenho conhecimento técnico necessário dentro da empresa para a solução do problema. Se eu não tenho, eu preciso buscar fora. O contingenciamento, a teoria da contingência, ela entra aqui exatamente somando o consenso do problema e se há dentro da empresa pessoas tecnicamente preparadas para a solução do problema. É isso que é contingenciamento. Então, olha que interessante. Ó. Contingência é a característica daquilo que é contingente, ou seja, que é duvidoso, possível, mas incerto. Pode acontecer, mas não sabe se vai acontecer. Que pode ocorrer, mas não necessariamente. Mas se ocorrer tal problema, eu tenho gente para resolver? É como as pessoas chamam popularmente de plano B. Né? Se o plano A não funcionar, eu tenho o plano B. Então, a decisão de contingência é a decisão de corte. É a decisão de uma análise de represamento das informações para saber se eu tenho controle sobre esse problema. Mas como que eu escolho dentro desse modelo de contingência o melhor método ou a melhor forma de tomada de decisão? Olha, se eu estudo a certeza, eu vou entender o que eu tenho de incerteza. Se há consenso, se há entendimento do problema, entender o problema me deu mais certeza para solucioná-lo, eu posso até ir para um modelo individual. Quando o nível de incerteza é muito alto, né? Quanto mais alto o nível de incerteza, mais eu preciso buscar um modelo orgânico, um modelo em que mais pessoas estejam envolvidas nele. Quanto mais certeza, o modelo individual me adianta, me ajuda. Quanto menor for a incerteza, esse modelo individual ajuda. Quanto maior for a incerteza, eu preciso partir para os modelos, né? De Mintzberg, do incremental, tal. Preciso escolher os modelos que em conjunto eu resolvo. Exatamente, a escolha do seu modelo de tomada de decisão se dará pela certeza ou incerteza sobre o conhecimento do problema. Então vamos para algumas circunstâncias da decisão. Primeiro foco, ambientes de alta velocidade. Me obrigam a usar o modelo da lata de lixo. Eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso rastrear as informações em tempo real, ouvir os conselhos, ouvir as pessoas, envolver as pessoas em tempo real. O modelo da lata de lixo é perfeito para isso. Agora, quando eu estou acumulando erros nas minhas decisões, se não aprendo com erro, isso é muito perigoso. Se eu tenho pouco tempo para análise de um problema e vou acumulando erro, eu vou cansando a equipe, vou despreparando a equipe e vou acumulando falhas, acumulando insucessos. Precisa tomar muito cuidado nessa circunstância. Sabe-se que o erro é pedagógico, mas persistir no erro é muito ruim para as tomadas de decisões. Terceira parte que é interessante, cuidado com o aumento do compromisso em ações que você sabe que já tentou, ela falhou e está persistindo em uma ação. Quando uma ação falha, quando uma tomada de decisão é falha, é porque a análise, o crivo sobre o problema, o estudo do problema não foi bem feito.
Então precisa tomar muito cuidado com isso. Você exige o comprometimento das pessoas por decisões que elas sabem que não vão dar certo. Então o que eu tenho que fazer? Admitir os erros, estipular tolerância até onde eu posso ir, até onde eu posso errar, estudar os projetos, verificar os riscos com a decisão e não persistir em estratégias que não deram certo. E eu deixo aqui algumas perguntas para vocês, que se vocês tiverem, depois dessa minha aula, condições de respondê-las, vocês já estarão com um pensamento mais científico, um pensamento mais racional para análise. Vou dar um exemplo. Qual é a melhor forma de decisão, individual ou coletiva? Depende do problema, depende do tempo, depende dos recursos que você tem. Então eu gostaria que você lesse essas perguntas, volte nos slides, tente responder e a gente vai debater. Sempre quis ser muito amado, mas meu amor reforça minha crença que amar não é nenhum pecado. Meu amor é um pecado. Eu tenho fé nesse pecado. Esse amor intenso e dedicado é uma forma de pecado. Vou amar pro resto da minha vida, tentando cometer pecado. Meu amor é um pecado. Eu tenho fé nesse pecado. Às vezes é preciso ter coragem pra enfrentar a dor de um amor. A esperança se renova sempre. Que alguém entenda o seu amor. Pecado.
reforça minha crença que amar não é nenhum pecado. Oh, 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 oh. O meu amor é um pecado. Oh, 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 oh. Amar não é nenhum pecado. Às vezes é preciso ter coragem pra enfrentar a dor de um amor. A esperança se renova sempre. Que alguém entende o seu amor. Pecado. Oh, 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 oh. O meu amor é um pecado. Oh, 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 oh. Eu tenho fé nesse pecado. Tenho fé nesse pecado. Eu tenho fé nesse pecado.